Prezados pastores, ministérios locais, irmãos em Cristo, como é do conhecimento da grande maioria, eu creio que de todos, este mês de janeiro nós estamos com a Irmandade Metodista Ortodoxa, completando 89 anos de fundação. E o nosso desejo, como forma de comemoração, tendo em vista que não podemos fazer um grande evento que o projeto merece, é que cada pastor, nas suas igrejas, nos seus ministérios, divulguem este áudio que nós vamos gravar agora, exatamente para que todos, a membresia, conheça um pouco mais da história da nossa denominação. É um projeto de Deus, com certeza aprovado, tendo em vista o tempo que nós já militamos, 89 anos, são quase 9 décadas de aprovação de Deus, passando por diversos momentos difíceis e até agora continuamos com um projeto vitorioso. Louvamos a Deus por isso e solicitamos dos nossos pastores que divulguem este fato, porque Deus está no nosso controle desde a fundação. Eu quero, para ajudar os nossos pastores, passar um pouco da nossa história, falar um pouco sobre como chegamos até aqui, desde 1934, quando nasceu esse projeto de Deus. Cremos piamente que no coração de Deus, através de um homem que resolveu dedicar a sua vida integralmente ao reino de Deus, mediante um posicionamento seguro, firme, um posicionamento definido diante de várias controvérsias. Ele se posicionou e Deus o usou para que nascesse. Em 1934, em 31 de janeiro foi a data, ou é a data registrada, fosse levantado para esse projeto que hoje temos o orgulho e a alegria de participar. Eu quero começar falando da origem da nossa denominação. Primeiramente, o cenário mundial da época era pouco agradável, ou nada agradável. Nós estávamos numa pós-guerra que terminou, ou cessou pelo menos, em 1918, 19, início de 19, e logo após 1939 começa a segunda etapa, ou melhor, uma segunda guerra. E nesse meio, em 1934, nasce da parte de Deus a Irmandade Metodista Ortodoxa. Então ela já iniciou num momento muito difícil da humanidade. Creio que fazendo parte até do projeto de Deus para restaurar vidas, para curar almas, para salvar e libertar do ódio, do rancor que aquele momento deixava na vida de cada um. E aí nasce a Irmandade Metodista Ortodoxa. Nessa época, a Igreja Metodista Americana estava com um projeto avançado de missões no Brasil, onde havia ou instituiu um seminário, ou construiu um seminário, e ali supria, tanto financeiramente como conteúdo pedagógico, conteúdo teológico, doutrinação. Então eles mandavam e sustentavam toda a instituição, visando formar, claro, um ministério mais amplo no Brasil, como acabou que alcançaram esse objetivo. Mas em 1934, onde ministrava o pastor, na época, pastor José Henriques da Mata, o conteúdo vindo para o Brasil, da matriz, trazia algumas aberrações doutrinárias, como, por exemplo, entre muitas outras, a minimização do diabo como um ser, origem do pecado, tratando-o como apenas uma força negativa, uma influência, e não como um ser.
coisa que a Bíblia não mostra nesse nível. Outra coisa também, alguns pontos de questionamento da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo numa só pessoa, também vinha alguns questionamentos e uma doutrinação diferente daquela do original bíblico, do original das Escrituras. E isso foi o suficiente para que houvesse alguma rejeição, para que alguns se levantassem não aceitando aquelas mudanças, entre essas pessoas, o José Henriques da Mata, que era um dos professores poliglota, um homem que falava 7 idiomas e ministrava 3. Ele ministrava nesse seminário, além de teologia, ele ministrava o grego, o latim e o hebraico. E foi um dos que se revoltou contra isso e não aceitou essas mudanças no conteúdo didático e pedagógico do seminário, o que lhe custou a exclusão do corpo docente, o emprego, enfim, passou a viver uma situação muito delicada, inclusive levando consequências para a família. E ali só lhe restava orar, só lhe restava buscar a Deus para o momento que ele estava vivendo e o que Deus queria de tudo isso. E foi aí que começou a nascer no seu coração, não um projeto, mas uma postura de quem estava em apuros e só podia esperar de Deus a solução. E aí, claro, oração, reuniões pequenas em família, e daí nasce a Irmandade Metodista Ortodoxa, que mais tarde se expandiu por todo o Brasil. Hoje nós estamos no Nordeste, Sudeste em grande escala e Centro-Oeste. Nas 3 regiões do Brasil nós estamos instalados e, graças a Deus, fluindo com muita vitória, com muitas vitórias. Então, querido, assim começou, essa foi a origem, não teve projeto pré-estabelecido, não teve influência humana, foi um momento e uma ação de Deus através de alguém que se prontificou a ser fiel às Escrituras Sagradas. Logo depois dele, em 1977, ele veio a falecer e então assume o seu vice a presidência da Irmandade. Claro que com essa origem ele foi o primeiro presidente, o primeiro bispo da Irmandade, e logo após a sua partida, em 1977, assume a presidência o pastor, depois bispo, Hélio Maurício Brum, que ficou até 1985 na presidência, quando pediu afastamento para se dedicar a um projeto novo, e na época chamado Comunidade Evangélica, onde ele tinha uma série de coisas novas que não cabiam no contexto doutrinário da Irmandade Metodista Ortodoxa. Ele, consciente disso, solicitou afastamento, o que não lhe foi negado, apesar do impacto, apesar do choque para todo o presbitério deliberativo, mas aceitando, sem quebra de comunhão, sem conflito, sem perdermos a afinidade pessoal com ele, por ser ele um homem de Deus, um homem considerado um servo fiel ao reino de Deus. Então, é claro que foi um momento difícil para nós, porque foi inesperado, um movimento que veio de fora aqui e tal, mas não tinha como ceder, tendo em vista a proposta inicial. E nós preferimos seguir aquela linha que Moisés ouviu de Deus, dizendo: faze tudo conforme o modelo que te mostrei no monte. E esse monte para nós foi aquele momento especial do bispo José Henriques da Mata, onde a doutrina bíblica prevaleceu e não poderia deixar de ser nesse momento. Daí está o histórico do segundo presidente, mas continuou até partir, até a sua partida, já em 2000, não me lembro o ano exato, mas depois de 2000, ele continuou com afinidade grande com a Irmandade, continuou praticamente junto, apenas a sua igreja teve que ficar, preferiu, melhor dizendo, ficar de fora do projeto IME. E aí nós respeitamos como fazemos, até porque a Irmandade, o nome Irmandade, já é uma abertura para não termos barreiras
denominacionais. E aqueles que optarem por algo diferente da Irmandade terão o nosso respeito, a nossa consideração, mas não terá a nossa adesão, porque nós temos um projeto já definido por Deus. Depois do bispo Hélio Brum, 1985, quando ele tomou essa atitude, assume a presidência o seu vice, que era o bispo Samuel Henriques da Mata, na época pastor Samuel Henriques da Mata. E ele assume com muita alegria, com muito prazer, apesar do desgaste da saída do seu antecessor, ele assume cheio da graça de Deus para continuar. Teve uma gestão de aproximadamente 22 anos, veio a falecer em 2007, de 85 a 2007. E foi um período maravilhoso da Irmandade Metodista, período espiritual excelente. A Irmandade foi renovada espiritualmente, muita gente batizada com o Espírito Santo. O louvor, com base nas ministrações sobre o tabernáculo de Davi, que segundo a palavra seria levantado nos últimos tempos, essa palavra levou a Irmandade a um êxtase espiritual muito grande, onde o Espírito Santo teve total liberdade. Houve uma grande expansão territorial. Na época nós éramos mais limitados ao sudeste. Houve uma grande expansão territorial. Houve também uma grande expansão numérica, seus membros, igrejas inclusive. E nós então, foi um período único da Irmandade Metodista, tendo em vista a parte espiritual. O bispo Samuel era um homem muito inteligente, um homem estudioso, dedicado a pesquisas, e ele aplicava tudo isso a serviço da Irmandade Metodista Ortodoxa, porque seus ensinos, suas palestras, suas pregações trazem até hoje alimento para as nossas vidas e para toda a Irmandade. Então esse é um pouco da história dos presidentes que até agora estiveram. Com o falecimento ou a partida do bispo Samuel Henriques da Mata, em 2007, assumiu a presidência o seu vice, o bispo José Francisco da Silva, ordenado bispo em 2008, num dos nossos concílios, e assumiu a presidência por ser o primeiro vice. Tivemos, pelo presbitério, tendo em vista, era ano de eleição em 2008, eleição da nova diretoria, e ele faleceu em 2007. Por estar muito recente e temendo algumas situações desagradáveis, o presbitério deliberativo decidiu criar um mandato temporário de 2 anos, até 2010, para que continuasse o bispo José Francisco presidindo, sem eleição, mas com autorização do presbitério deliberativo. Assim foi, em 2010, o bispo José Francisco foi eleito, de fato, no Conselho Geral, e a partir daí vem já na 4ª gestão até os dias de hoje. Então a história da presidência, da liderança presidencial da Irmandade até agora foi essa, para que todos conheçam, nunca houve campanha presidencial, nunca houve campanha para a eleição da diretoria, eram nomes que Deus levantava dentro do contexto de toda a Irmandade, todos os pastores, mais presidente, mais 2 representantes do ministério com direito a voto, foram escolhendo a cada tempo as suas lideranças. Então, querido, esse é o nosso histórico nessa área de origem e jornada até agora. Agora, tem outro ponto, 2 pontos que são muito importantes. Proposta eclesiástica e visão espiritual. Eu quero passar em resumo para vocês. A nossa proposta eclesiástica é sermos a Igreja de Jesus Cristo, unicamente. Nem a mais forte, nem a mais fraca, nem a melhor, nem a pior, apenas a Igreja de Jesus Cristo. Para isso, é claro, temos que aparar muitas arestas, temos que trabalhar com muita atenção àquilo que fazemos, o que pensamos, o que pregamos, porque ser a Igreja de Jesus é tudo o que Ele quer e é a coisa mais difícil nos dias atuais.
Portanto, cuidando disso, cuidando da nossa doutrina, cuidando das nossas palavras, enfim, nós estamos mantendo até agora, por esses 89 anos, rompendo barreiras, obstáculos, impactos, algumas perdas, para que possamos manter ileso o projeto inicial da Irmandade Metodista Ortodoxa. Não somos radicais, também não somos ultramodernos, apenas o normal que a Bíblia nos ensina para ser. Como dizia o bispo Hélio Brum, faz o que a Bíblia manda que dá certo. É o que nós estamos procurando fazer até os dias de hoje. Então, a nossa proposta eclesiástica é exatamente essa: sermos e mantermos sendo a Igreja de Jesus. A nossa visão espiritual é baseada no fruto do Espírito como origem dos dons, e não o contrário. Não temos uma visão em que os dons comandam o fruto. Pelo contrário, a visão para nós são as flores. O fruto, ele comanda, ele é aquilo que produz, é aquilo que alimenta. Então, o fruto do Espírito é a base dos dons espirituais. Até para não escaparmos com algumas infantilidades, temos o cuidado no uso dos dons para que sejam o que Paulo recomenda, né, para a edificação do corpo e não apenas para ser uma fantasia. Então, por isso, o fruto: viver, pregar e ser usado. Não o contrário, porque sem o fruto as flores caem, murcham e não tem sentido. Então, queridos, é a visão espiritual por causa do zelo que temos com a nossa proposta. Essa visão espiritual está diretamente ligada à proposta, que é ser a Igreja de Jesus Cristo, como foi no início, na Igreja primitiva, a qual nós cremos que existe até hoje, dentro do arraial evangélico, está atuando, muitas vezes não muito vista, não muito aceita, mas existe dentro dela a Igreja no nível da Igreja primitiva. Como diz lá em Apocalipse 3:4, há alguns que não se contaminaram, apesar desse tempo difícil, apesar dessa história de 9 décadas, há aqueles que não se contaminaram e por isso, disse o Senhor, andarão de branco com ele, porque são dignos. Nós estamos na busca dessa posição, estamos trabalhando para que estejamos firmes e, para isso, nos custa algumas coisas, temos algumas perdas. Muitas vezes amigos, pessoas queridas, que sempre foram muito úteis e de repente surgem com novidades que vão ferir esse princípio original. E nós não abrimos mão e vamos manter em nome de Jesus até o fim, porque pelo tempo que estamos militando, por esse tempo de 89 anos, já dá para ver que Deus tem aprovado. Porque ninguém seria sustentado de pé durante esse tempo todo sem a mão poderosa do Senhor. Aí está um pouquinho da nossa história, o porquê dela, como surgiu, para que fomos levantados e onde queremos chegar. Queremos chegar naquele grande dia com todos vocês, meus irmãos, meus pastores, meus companheiros, juntos glorificando o nome do Senhor para sermos arrebatados. Essa é a visão espiritual da Irmandade e para isso nos empenhamos e oferecemos as nossas vidas, nossos projetos pessoais, as nossas vontades para que o Senhor trabalhe. Deixando aqui uma frase do bispo Samuel Henriques da Mata, que eu gosto muito e vivo muito essa frase. Ele dizia o seguinte: Deus não precisa de pessoas para fazer para Ele, precisa de pessoas que deixem Ele fazer. E nós estamos à disposição e continuaremos. Deus abençoe vocês, conto com todos e que Deus continue nos dando força e sabedoria para nos manter de pé.